Olá, gente, tudo bem? Hoje é dia do quadro A Bíblia Responde, em que você faz as suas perguntas e expõe as suas dúvidas bíblicas e eu respondo a partir de uma perspectiva bíblica e teológica. Eu tenho duas perguntas iguais aqui, muda apenas alguma coisa. Essas duas perguntas foram feitas em vídeos diferentes, em meses diferentes. Veja bem, estamos no mês de setembro, o chamado mês amarelo. É o mês de combate às pessoas que tiram a própria vida. E eu tenho duas perguntas nesse sentido. A primeira pessoa que perguntou cerca de 3 meses atrás. Ela perguntou, e como fica o que tira a sua própria vida? Eu particularmente não acredito que a pessoa perca a salvação por tirar a sua própria vida. O que o pastor tem a falar a respeito? Outra pergunta. Um pastor que trabalhou na obra do Senhor e em um momento da sua vida, ele tira a sua vida, ele vai ser perdoado no dia do julgamento por ele ter sido um pastor? Duas perguntas com a mesma temática, com algumas diferenças entre uma e outra. Vou responder essa pergunta. É um tema muito complicado de se falar. A Bíblia não tem muito a dizer sobre isso, mas existe um direcionamento bíblico quanto a esse questionamento. Bora lá. 3 meses atrás eu gravei um vídeo com o seguinte tema: é possível perder a salvação? E nesse vídeo eu exponho que existem 3 possibilidades de perda da salvação. Número 1, pessoa que vive deliberadamente na prática do pecado. Número 2, apostasia. E a terceira possibilidade é a perda da fé. No caso de pessoas que tiram a própria vida, se encaixam nessa terceira opção, que é perder a fé de que Jesus pode libertar daquele problema, de que pode resolver o seu problema. Um certo filósofo espanhol chamado Sêneca, ele via a questão do suicídio como a absoluta soberania do ser humano sobre a própria vida. E aqui nós temos um problema, porque, de acordo com a Bíblia, Deus é soberano sobre a vida do homem, e não o homem é soberano sobre si mesmo. O cristianismo, historicamente, nunca defendeu o suicídio. Nós temos poucas pessoas na história da teologia cristã que defendem que quem tira a própria vida não perca a salvação. A maioria esmagadora afirma que o suicídio é um pecado e quem se suicida perde a salvação. Porém, nós não temos na Bíblia nenhum versículo claro com relação a isso. Na Bíblia nós temos proibição contra o homicídio, mas contra o suicídio nós não temos um mandamento, um versículo claro em relação a isso. Tudo que nós falamos sobre suicídio a partir de uma visão bíblica diz respeito a uma inferência. Nós fazemos por inferência porque não tem um versículo que diretamente fale sobre isso. Mas, por falar nisso, eu vou te apresentar o primeiro argumento bíblico que me leva a crer que quem tira a própria vida perde a salvação. Está lá em Êxodo capítulo 20, um dos 10 mandamentos. Não matarás. Porém, esse mandamento não fala de matar a si mesmo. Esse mandamento diz respeito a matar outra pessoa. E isso aqui precisa ficar bem claro. Não existe um mandamento dizendo não te mata. Existe um mandamento seguinte: não mate os outros. Porém, um dos fundamentos de todo o decálogo é o amor ao próximo. Jesus disse, e o próprio Deus disse no Antigo Testamento, amar o próximo como a si mesmo. Se eu devo amar o próximo como a mim mesmo, isso quer dizer que eu me amo. O mal que eu não faria para o meu próximo, eu não faria para mim mesmo. É por isso que eu acredito que quem tira a própria vida perdeu a salvação. Agora, argumento número 2. A vida é um dom soberano de Deus. Deus é quem deu, Deus é quem deve tirar. E quando alguém tira a própria vida, ele está usurpando um direito e um poder que compete somente a Deus. Isso não é, no mínimo, estranho, isso não é, no mínimo, reprovável. Quando alguém dá cabo à própria vida, está assumindo uma prerrogativa, usurpando, entre aspas, uma prerrogativa que apenas compete a Deus. Argumento número 3, e aqui é uma pergunta. É moralmente bom tirar a própria vida? Você há de convir comigo que quem tira a própria vida não fez uma coisa boa. Gente, o suicídio é uma coisa ruim, não é bom de jeito nenhum. Causa sofrimento para quem deu a cabo da própria vida, agonizando na morte. Causa um sofrimento terrível para quem ficou para trás, os familiares, os amigos, os colegas de trabalho. Moralmente não é bom, moralmente é uma coisa ruim tirar a própria vida. Atos capítulo 16, quando Paulo é preso e Deus, por um milagre, abre as portas da cadeia, possibilitando a fuga de todos os presos, o carcereiro queria tirar a própria vida. Mas Paulo disse assim: não te faças nenhum mal.
Veja, o suicídio é tratado como uma coisa má. É um mal que o ser humano faz a si mesmo. Novamente eu digo, se Deus proíbe fazer mal para os outros, Deus igualmente proíbe fazer mal a si mesmo. Argumento número 4. A Bíblia em nenhum momento defende comportamento autodestrutivo. Você fazer mal a si mesmo. Isso não é biblicamente respaldado. Em 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo trata o corpo humano como o templo do Espírito Santo. E esse comportamento de tirar a vida é autodestrutivo. É você dando cabo aonde o Espírito Santo habita. Argumento número 5, quem tira sua própria vida é porque perdeu a fé. E quando se perde a fé, não tem salvação, porque sem fé não tem salvação, sem fé não se pode agradar a Deus, sem fé não se pode se aproximar de Deus, porque é necessário que para se aproximar de Deus, tenha fé. Argumento número 6, e é um argumento muito usado por quase todo mundo, o suicídio é um ato desesperador de egoísmo. Quem se suicida está pensando em acabar com a sua própria dor, mas não está preocupado na dor que ele vai deixar na vida dos outros. Ele está pensando na sua própria dor, mas não pensa na dor dos outros. E a Bíblia nunca recomenda nenhum ato de egoísmo, por mais que isso seja feito em um ato de desespero, onde a mente da pessoa que tira a sua própria vida não está em condições normais. Agora, tem um adendo a se fazer aqui, tem uma explicação muito clara aqui a se fazer. Primeiro, existem relatos de pessoas que parecem ter tido algum tipo de arrependimento antes da morte. Há pessoas que parecem se debater para querer fugir da situação porque se arrependeram de terem começado aquele ato. Para essas pessoas que tiveram tempo de raciocinar entre o momento do ato de tirar a própria vida até a morte, se essas pessoas se arrependerem, sim, elas serão salvas sim. Agora, se isso é possível em todos os casos, eu diria que não é possível, porque quem garante que você terá tempo de raciocinar, se arrepender e pedir perdão para Deus em um instante muito rápido, como questões de segundos? Agora, para responder à pergunta da seguidora, não é o fato de ser pastor que nos dá algum direito diante de Deus. O pastor diante de Deus, ele é tão moralmente responsável quanto aquele que não tem ministério nenhum na igreja. Se for pastor e não tiver fé suficiente para crer que Deus tira daquela situação e não se arrepender antes de morrer, essa pessoa perde a salvação. Não é o fato de ser pastor. E a você, meu irmão, minha irmã, que de repente está assistindo esse vídeo, de repente você que perguntou, se você passa por uma situação difícil na sua vida, seja uma depressão, seja uma frustração profunda que para você não faz mais sentido viver, eu te digo, essa não é a melhor solução. Dar cabo da própria vida é atentar contra a soberania de Deus. É um ato de egoísmo. Meu irmão, minha irmã, não faça isso. Pense nos seus familiares. Pense na sua salvação que será comprometida. Jesus tem solução para o teu problema. É possível sim resolver o seu problema. Jesus é a solução. Você só precisa ter calma e acreditar que Jesus pode todas as coisas, inclusive resolver o teu problema que para você é difícil, é impossível. Jesus vai dar cabo na sua dor e não é pela morte não. Jesus usará as vias naturais, até mesmo as vias medicinais, mas Jesus vai resolver o teu problema. Só não tome uma decisão precipitada em nome de Jesus, não tome decisão precipitada. A sua família te ama, Jesus Cristo te ama, nós te amamos, não faça isso. E Deus te abençoe. Se você tem dúvidas quanto à Bíblia e teologia, escreva aqui nos comentários que vamos responder à medida do possível. Tenham todos uma excelente quinta-feira.